a gente tem essa pressão muito forte, né, de saber o que a gente tem que fazer muito cedo, né, quando a gente ainda nem sabe tanta coisa sobre a gente. E a gente, acho que todas elas reforçam aqui no podcast, e eu vou ser mais uma complementar nisso, dizendo que sim, mudem de ideia, né, tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem experimentar. Oi, gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steal the Look, e esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Estamos de volta com mais um episódio maravilhoso, incrível deste podcast que vocês amam, eu tenho certeza, o The Look Stealers. E hoje a gente tá aqui pra falar que, assim, não é que o mundo dá voltas, entende? O mundo dá piruetas, amor. Mas, às vezes, essas piruetas, elas levam a gente aos lugares que a gente menos espera. E, em outros momentos, elas vão levar a gente exatamente pra onde a gente tinha que ir. É mais ou menos o caso de hoje, da Vitória Estácio, atendimento de contas aqui do STL. Eu achei muito chique falar o nome dela completo aqui, porque a gente depois vai ficar só se chamando de apelido. Vi, seja muito, muito, muito bem-vinda e se apresente para todo mundo, por favor. Oi, gente, que prazer estar aqui depois de ter escutado todos os episódios. Chegou finalmente a minha vez, então meu nome é Vitória Estácio, como a Sophie disse, segunda vez que eu vou falar o nome completo, pois vamos só de apelidos. E eu faço atendimento de contas das verticais de beleza e lifestyle aqui do Steal the Look, junto com a minha gerentinha, Bruna Fortino, que está aqui com a gente hoje também. Exatamente. Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui. Eu estou com a Bru. Bru vai se apresentar e a Bru vai dividir o microfone aqui comigo. Não vou fazer a apresentação sozinha. Bru, diga um oi. Oi, gente, muito prazer. Vitória não ia deixar de falar meu nome completo. Bruna Fortino, que é a frase que ela mais fala no STL. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou gerente de projetos aqui e divido meu dia a dia quase que colada com a Vitória. Exatamente. Gêmeas siamesas no dia a dia. Ah, é assim, gente, que trabalha junto, tem que se aguentar, pelo menos. Mas, gente, vamos começar aqui já trazendo uma curiosidade, que pelo menos pra mim é uma curiosidade, que eu não sabia desse fato, hein, Vitória? Mas, ai, meu Deus. Você saiu do ensino médio determinada a ser jornalista, é isso mesmo? Exatamente, Sophie. Eu brinco até que acho que todo o meu percurso profissional, assim, ele sempre começou da premissa de que eu queria escrever, assim. Sempre foi algo super pessoal meu. Eu sempre tive diários e blogs. Depois que começou a questão do blogs, eu tinha blogs off, assim. Então, assim, eu trocava o nome das pessoas. Eu escrevia sobre todo mundo, mas eles tinham nomes diferentes, assim. Então, era algo que ninguém podia saber ou conhecer. Mas eu contava sempre do meu dia a dia, das coisas que eu via, escrevia sobre filmes, livros, enfim. E eu saí super determinada a fazer a faculdade, ingressei na faculdade, né, de jornalismo na PUC, fiz 5 semestres, passei em 5º lugar também, e acabei não concluindo o curso, mas era um grande sonho meu. Não, mas eu quero saber, por que você desistiu no final? Então, eu não desisti, né, assim, as coisas, elas acabaram acontecendo, acho que tu vai chegar até nessa parte. Gente, só pra falar uma coisa, eu falo tu porque eu sou gaúcha também, acho importante falar, né, Sophie? Sou de Porto Alegre, como Olha, nossa... Eu vou falar uma coisa, a gente tem tanto sotaque dentro dessa empresa, gente, que as pessoas, elas entram, e assim, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, eu puxo R, mas eventualmente você vai me ouvir falando tu também. Porque Exato. A gente vai pegando... Se misturando, né? Todo mundo. Esses dias eu tava lá em Porto, não sei quem falou alguma coisa, eu falei, uai, daí eu olhei, uai, de onde é que saiu isso, gente? Mas é isso, a gente vai no dia a dia ali conversando com as meninas, trocando, e a gente tem vários sotaques, assim. Mas só voltando ali pra questão da faculdade, eu acabei saindo, Sophie, na época, por questão de trabalho. Acho que a gente vai chegar ali nessa parte da minha carreira, mas assim, foi bem por isso, assim, foi agenda de trabalho, não tava conseguindo dar conta, e somente por esse motivo, naquele momento, eu acabei não concluindo, assim. Mas se eu posso falar alguma coisa que eu me arrependo na minha vida, essa com certeza é uma delas, assim, né? Fica até uma questão, assim, sempre que a gente puder se esforçar pra poder, assim, no máximo conciliar as duas coisas, a gente tem que
tem que fazer isso, sabe? Boa. Ouvi, eu sou suspeita pra falar, porque já vi você escrevendo muito bem. Você escreve muito bem e gosta muito de escrever, né? Super. E a gente ficou sabendo que você até curso de roteiro você fez. Como que foi isso? Foi durante a faculdade de jornalismo? Foi algo que você fez depois? Conta um pouquinho pra gente. Foi antes, Bru. Eu me inscrevi, acho que com 17 anos, no curso de roteirista de cinema. Eu sempre fui muito ligada, assim, à questão de filmes. Eu sempre foi um hobby meu. E quando abriu esse filme, que foi esse curso, pela Cena 1, eu na hora me inscrevi. E eu me lembro que eu cheguei na sala, assim, e com certeza eu era, sei lá, a pessoa mais jovem de 10 anos, assim, de diferença de qualquer pessoa que tava na sala, assim. Então foi uma experiência muito legal, porque a gente teve que criar, de fato, um roteiro com toda uma apresentação, teve trabalho final para a conclusão do curso, então foi antes do jornalismo, mas foi a minha primeira experiência, assim, realmente escrevendo algo de autoria minha, sabe? Eu fiquei sabendo também que, além de jornalismo e dessa parte de roteiro, bom, eu descobri muitas coisas recebendo informações da produção, sabe? Eu descobri que a Vi, na realidade, ela tem um currículo muito semelhante, por exemplo, ao da Isabela, que é uma verdadeira caixinha de surpresas. Tem de tudo um pouco. Fiquei sabendo que, inclusive, nessa mesma época, ou muito próximo, você trabalhou com telemarketing de cerveja artesanal. Exato, Sophie. Como foi essa experiência e como você chegou nesse trabalho? Conta pra gente. Eu quero só fazer um adendo sobre a Isabela, porque eu e ela, a gente tem o mesmo mapa astral. Daí a gente brinca com isso, porque a gente faz aniversário muito próximo, né? Assim, 2 dias de diferença, e somos arianas com ascendente escorpião. Então a gente sempre fica brincando sobre isso, assim. Mas quando eu ouvi o podcast da Isa, inclusive antes de eu entrar aqui no Still the Look, eu super me identifiquei, assim, com ela, com várias coisas, tanto da quantidade de coisas que ela já tinha feito, quanto em questões de trabalho, etc. Então, faz super sentido que tu tenha dito isso agora. Mas, de qualquer forma, Sophie, como que eu ingressei no mercado da cerveja artesanal? Que eu, inclusive, fiquei, né, nesse mercado por 8 anos, assim, foi bastante tempo. O meu pai tinha uma distribuidora de cervejas e eu acho que eu estava terminando, assim, o ensino médio. Era verão e eu estava super entediada e meu pai falou assim, tu tá entediada? Então vamos trabalhar. E aí me levou pra empresa dele, assim, que era, enfim, num depósito, numa garagem grande, assim, e falou, então agora tu vai me ajudar a vender cerveja artesanal. E foi numa época em que isso era realmente uma novidade no Brasil, assim, a gente não tinha o costume de consumir marcas importadas, a gente falava muito pouco sobre cerveja artesanal, a gente consumia cervejas comerciais mesmo, tipo Heineken, Brahma, Stella, e foi muito legal porque foi o meu primeiro contato com cliente, digamos assim, eu recebia uma cartela, assim, de clientes, e aí eu tinha que ligar, então eram restaurantes, bares, armazéns, e aí eu me apresentava, oi, aqui é a Vitória Estácio, de não sei aonde, tô ligando pra falar sobre cerveja artesanal, aí óbvio, que de 40 clientes, 27 desligavam na minha cara, né, então foi uma perseverança, foi uma construção, né, de mindset, assim, mas foi esse meu primeiro, foi ali que eu comecei a construir uma carreira, assim mesmo, sabe, esse meu primeiro emprego. E foi sua porta de entrada ali pra questão da cerveja, né, porque... Agora mais uma, hein, gente? Vocês estão preparados? Tô todo mundo tranquilo aí na cadeira. Vitória também foi além ali na questão da cerveja artesanal e não ficou só apenas ali no telemarketing, no comercial. Conta pra gente, Vi, o que mais de cerveja artesanal tem aí no seu currículo, na sua vida? E cada dicas. Eu acho que você, inclusive, pode me dar dicas, tipo assim... Agora não, né, no caso, porque, enfim, as pessoas que estão ouvindo não sabem, mas eu estou grávida e eu não vou poder estar consumindo a cerveja artesanal. Vamos ter que esperar a Helena vir ao mundo, né? Mas depois disso, adoraria ter uma diquinha ou outra, entendeu? De alguém que entende do que está falando para dar aquele pulo no mercado. Então, lógico. Explica pra gente. Vamos lá. Quando eu tava terminando o 3º ano de 2º grau, assim, a gente começou a fazer um projeto
na área educacional da cerveja. E aí, o primeiro curso de sommelier de cerveja que veio para o Rio Grande do Sul foi a empresa que eu trabalhava que coordenou, assim. E aí, na época, eu falei, nossa, quero muito entrar, porque eu sempre fui uma pessoa que me joguei muito de cabeça, assim, nas coisas, né? Eu brinco também que um dos meus hobbies é trabalhar. Então, quando eu tô trabalhando em algo, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de me dedicar. E com a cerveja não foi diferente, assim. Então, eu entrei no curso com 18 anos. O curso começou acho que final de maio, assim, e eu faço aniversário em abril. Então, eu entrei basicamente quase uma recém-maior de idade. E aí, eu era a mais jovem da turma. E foi assim, foi uma experiência incrível, né? Exigiu de mim muita maturidade, assim, porque eu lembro que eu tava me formando no colégio, e aí também fazendo o curso de sommelier. Então a gente passava por muitas degustações, muitos estudos, a gente aprendia toda a parte de fabricação, assim, a parte mais do técnico da cerveja também, e aí acabei me formando, fui super bem assim no curso, e depois acabei entrando para uma área mais de comunicação e produção, né? Foi ali que eu entrei na produção, porque daí eu tinha contato direto com o cliente, fazia muito treinamento de equipe, harmonização de carta, comecei a representar, de fato, cervejarias de fora, assim, então, cervejarias de Barcelona, de Nova York, da Bélgica, alemãs, então foi um período muito legal, assim, para estudar sobre esses lugares, estudar sobre as cervejas e entender os pontos que elas tinham, assim, semelhantes mesmo, porque é uma escola e a gente é muito tradicional ainda, assim, né? E hoje a gente tem uma quantidade dentro do Brasil absurda de cervejas maravilhosas, assim, pra gente consumir. Então foi bem legal ter feito parte desse início, assim, do mercado, sabe? Nacional, no caso. Quantos anos você tem, só pra todo mundo ficar por dentro de que, assim, Vitória não é uma senhora de 1000 anos, né? Pra ter feito tudo isso. Não vamos causar ansiedade nas pessoas aqui, pelo amor de Deus. A minha mãe fala pra mim, a Vitória, quando conta uma história, parece que tem 60 anos. Não, mas digo pela sua trajetória, né? Quem tá ouvindo tudo isso deve falar, nossa, mas quantos anos a Vitória tem, né? Porque já fez tanta coisa e ainda tem mais coisa que a gente ainda vai falar sobre. Exato. Eu tenho 27 anos, gente. Tenho 27 anos, mas assim, comecei bem cedo mesmo. Claro que eu até brinco, né? Essa minha entrada no mercado da cerveja foi onde eu realmente comecei a aprender sobre a questão profissional. Mas eu trabalho, assim, desde os meus 15, eu fiz algumas coisas do tipo, era recriadora de festa infantil, então teve outras coisinhas ali no meio que eu também fazia, mas minha carreira mesmo começou dentro do mercado da cerveja. Tá explicado, então, os momentos de lazer que a gente tem no nosso dia a dia, de onde vem essa essência de recriadora, de fazer as pessoas darem risada. Eu vou fazer uso disso, entendeu? Eu e a Júlia, em 2023, a gente vai levar as crianças para o escritório, a gente vai fazer, tipo, uma casinha ali, e a gente vai botar a tia Vitória para tomar conta na hora do almoço. Não, gente, sério, e eu tenho histórias ótimas, assim, que não vai caber dentro desse podcast, mas, assim, uma verdadeira aventura, né? Porque imagina a pessoa cuidando das criancinhas com 15 anos. Criança cuidando de criança, né? Mas deu tudo certo. E bom, depois veio jornalismo, veio o curso de roteiro, veio cerveja e ainda tem mais um curso pela frente, né? Depois você se aventurou em relações internacionais, é isso? Super, Bru. Eu passei por alguns momentos, assim, na questão acadêmica, né? Eu ouvi o podcast já de várias meninas, assim, do Still the Look, e eu acho muito legal falar sobre isso, porque a gente tem essa pressão muito forte, né, de saber o que a gente tem que fazer muito cedo, né, quando a gente ainda nem sabe tanta coisa sobre a gente. Então, eu vi que várias meninas passaram por isso também, de mudar de curso e de mudar de ideia, e a gente acho que todas elas reforçam aqui no podcast, e eu vou ser mais uma complementar nisso, dizendo que sim, mudem de ideia, né? Tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem experimentar. E no meu caso é muito engraçado, porque todos os cursos que eu passei não foi um caso de entrar, aplicar e não se identificar. Eu me identifiquei com todos, e acho que é por esse motivo, assim, também, que eu acabei mudando, porque eu ia vivenciando as coisas e querendo viver a fundo elas, assim, sabe? E em relações internacionais não foi diferente, assim, eu sou uma pessoa super engajada, politicamente falando, assim, mas não do lado
de partidos ou coisas assim. Eu acho que mais da parte de entender que a questão social, de saber que isso é importante, de ter informação sobre o que está acontecendo, a área da diplomacia era algo que me interessava muito, e do mercado internacional, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar com o mercado exterior, não nacional. E aí eu entrei em relações internacionais mais por isso, né, porque tem muita história, muitas cadeiras de direito que eu também gosto, então assim, realmente uma caixinha de surpresa, né, porque a pessoa vai de A a Z. Mas acabei saindo daí de relações internacionais para tanta moda. 880, né? O que eu acho muito legal é porque, assim, você passou por áreas muito diferentes e você não teve necessariamente nenhuma experiência negativa em nenhuma delas pra, tipo assim, como você falar, nossa, entrei naquele curso, me frustrei e por isso fui buscar outra coisa. Você foi, assim, aprendendo e tirando o melhor de todos e saindo com experiências muito positivas. Super. E era exatamente isso que eu ia perguntar. Assim, apesar de todas as experiências positivas, o que tem alguma coisa dentro de você que te motiva a continuar mudando e como você finalmente chegou à moda e, tipo, olhou e falou, não, é isso, eu quero trabalhar com moda. Da onde surgiu a moda também, assim, como paixão Sim. E como trabalho pra você? A moda, acho que, não diferente de várias outras pessoas, ela sempre esteve, assim, um canto comigo, né, através de várias outras coisas. O próprio cinema, né, quando eu cito isso, a questão do figurino sempre foi algo que eu estudei muito a fundo, assim, eu sempre gostei muito, eu sempre me identifiquei com a questão da expressão através da roupa. Então eu sempre fui, de alguma forma, aquela amiga que era considerada estilosa, ou que as amigas queriam que eu opinasse sobre roupa, mas pra mim a moda sempre parou ali, sabe, na questão do estudo, na questão da própria leitura, eu sempre li revista, enfim, e sobre as histórias da marca, mas não diferente da maioria das pessoas, a moda pra mim era algo muito longe, sabe, eu não conseguia me imaginar trabalhando nesse mercado, porque não fazia parte do meu dia a dia, não fazia parte daquilo que eu enxergava, né, perto de mim. Então, muito por acaso, assim, uma grande amiga minha começou a namorar um cara e ele trabalhava com moda. E ele abriu uma produtora, assim, uma pessoa extremamente inteligente, assim, extremamente criativa. Ele abriu uma produtora e consultora de moda em Porto Alegre. E ele tava, assim, super bem. E tinham várias marcas brasileiras querendo trabalhar com ele, para ele prestar consultoria. E ele precisava de alguém para fazer o atendimento. E aí ele me chamou, assim, muito por acaso. E aí eu, bora, vamos. Eu lembro que quando eu entrei lá e comecei a executar aquilo no dia a dia, eu fui, assim, eu tava cursando relações internacionais. E aí eu fui entendendo, assim, sobre o que é a moda, né? O que não é só a roupa, que não é só você ter o senso de estilo, é sobre você fazer várias outras coisas que se aplicam em várias outras áreas, porque não é diferente daquilo que você acha que, por exemplo, se aplica em não sei explicar, assim, mas em outras funções, em outras profissões, existe um mecanismo de construção para aquilo sair, e você pode fazer parte daquele mecanismo, sabe? E eu lembro que um dia eu estava na mesa, assim, de reunião, chegou um dono de uma marca, chegou com um livro, assim, um e-book gigante. E aí ele falou assim, tá aqui o meu trabalho de conclusão da faculdade, é a minha marca e eu quero fazer isso aqui na minha vida. E eu lembro que quando eu abri o livro, eu pensei assim, meu Deus, esse aqui é o teu trabalho de conclusão? E eu fiquei assim, em êxtase no dia. E eu falei, é isso que eu quero fazer isso. Aí eu lembro que eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe, assim, na hora, saí da reunião. Liguei pra minha mãe e falei, oi mãe, tudo bem? Olha só, não me tira do teu testamento, mas aqui eu quero fazer moda. Eu vou pra moda. Vitória, é o terror da mamãe e do papai, hein? Terror! Aí eu pensei, agora ela me deserda? Aí eu lembro que ela olhou, falou assim no telefone pra mim, bem calma. Finalmente. E eu pensei, olha que engraçado. E aí foi isso, assim, eu fui pra moda e acabei me encontrando ali. Muito bom. A moda, de alguma forma, ela estava presente sempre na sua vida, né? Mas não que se você não tivesse feito as outras coisas, teria sido diferente, né? Mas, pelo que você contou, a moda estava sempre muito presente e foi, em algum momento, você definiu, né, que era isso que você queria fazer, enfim, que você gostava e ia muito além do estilo e de ajudar as amigas, enfim, de participar indiretamente, né? Você teve esse desejo de participar mais ativamente e trabalhar com isso, né?
Super, Bru. Eu acho que é quando a gente entende como a gente pode aplicar essa nossa vontade, sabe? As oportunidades, né? Eu acho que tudo na vida é uma questão de oportunidade. E quando a gente abre esses leques para as pessoas acabam se encontrando, né? Então, comigo, a minha relação com a moda foi muito essa, assim, de ter ela ali toda a minha vida, mas de ter conseguido, de fato, exercer ela como uma profissão, né? Em que momento, Vi, assim, foi a partir desse momento que você começou a trabalhar, de fato, com moda, entrou nesse universo profissionalmente, né, e não só por desejo, por hobby ali, por interesse, mas em que momento que você ali se viu dentro do universo da moda e você acabou conhecendo o Still The Look? A gente sempre adora descobrir como as pessoas descobriram o Still The Look também ao longo da vida delas. Super, Sophie. Na verdade, assim, né, eu falei no início, sou gaúcha e sou de Porto Alegre, né, da mesma cidade da Manuela Bordache. Eu ia falar isso, sinto que a Manuela Bordache tem alguma coisa a ver com isso aí. Tem a ver, super. A Manu, eu brinco que a Manu é um case, né? O Still The Look é um case e a Manu é um case também. Então, em Porto Alegre, por ser uma cidade, assim, relativamente pequena, assim, comparada a São Paulo, por exemplo, né? Obviamente, todo mundo se conhece. Então, eu já sabia quem era a Manu antes, eu já seguia o Still The Look há muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Antes de eu pensar em trabalhar com moda, por exemplo. E aí, eu acho que eu fui acompanhando, assim, o desenvolvimento do STL, eu fui vendo, acho que muito dos personagens, assim, das meninas do time, inclusive na minha entrevista eu falei muito sobre isso, né, que um dos meus grandes desejos de trabalhar dentro do Still The Look era a questão da equipe, e eu acho que começou a fomentar aquilo dentro de mim. É difícil de explicar, assim, por que eu quis tanto trabalhar aqui, mas foi algo que foi de acompanhamento, assim, da evolução de vocês, né, do espaço ali, da plataforma, e dos próprios conteúdos, assim, que acho que fizeram parte do meu dia a dia super ativos, assim, principalmente ali na pandemia. Eu lembro que eu consumia muito, assim, foi uma companhia, né? Não, e eu acho legal também de falar que aí, assim, chegou no momento que abriu uma vaga, né, no Still The Look, que você falou, putz, essa é talvez essa seja a minha vaga, mas assim, o processo, como é que foi o processo seletivo? E assim, já dá aquele spoiler contando pra gente como que de fato você veio trabalhar dentro do Still The Look e quais foram os seus caminhos aqui dentro? Minha nossa, o processo seletivo foi, gente do céu. Foi emocionante. Eu posso resumir com essa palavra, né? Emocionante. Porque abriu a vaga de produtora executiva / stylist, assim. E aí eu lembro que... posso fazer um adendo, Sophie? Que eu não sei se você leu isso no roteiro, mas que eu apliquei para outra vaga antes. O quê? Pra vaga de conteúdo. Vitória, eu não sabia disso não, hein? É isso, gente, que chama vontade de trabalhar num lugar, você tá entendendo? Essa nem eu sabia. Olha exato. Aí, Bruna. A Vitória podia ser do meu time, meu amor. E ela agora acabou no seu time, hein? Chique. A Bruna chocada. Bruna em silêncio chocada. Chocada. Levantando as mãos pro céu pra não ter dado certo. Você tá no meu time hoje, Vitória Estácio. Sim, gente. A primeira vaga que eu apliquei pro Still The Look foi pra conteúdo. Teve um bom tempo, assim, de espaçamento entre a primeira aplicação e a segunda. Era uma vaga que foi durante a pandemia que vocês abriram para produção de conteúdo mesmo. E aí eu apliquei, acabou, enfim, não desenvolvendo tudo certo. E eu continuei acompanhando. E eu não desisti, assim. Só que eu também não fui... Abriram outras vagas de conteúdo depois, que eu acabei não aplicando, assim. Porque... Não sei, sabe? Eu acho que a gente começa a entender que alguma coisa... Eu tava esperançosa, alguma coisa ia acontecer. E aí, quando abriu a vaga de produtora executiva / stylist, a minha amiga me mandou, assim, uma amiga minha mandou e falou assim, abriu sua vaga. Quando eu li, assim, o escopo da vaga, eu falei, meu Deus, é exatamente o que eu faço, sabe? E você falou isso na entrevista, né, Vi? Você falou, essa vaga é pra mim. Exato. E aí, Bru, o que acontece? Só que era uma vaga presencial, obviamente, né, produtora executiva / stylist. E aí eu lembro que, na época, eu falei pro meu namorado, assim, cheguei pra ele e falei, amor, é o seguinte, você sabe que eu amo o Still The Look, né? Abri uma vaga assim, assado.
a vaga é em São Paulo. E eu vou, se eu passar no processo seletivo. E ele ficou assim, nossa, por favor, você já aplicou, vamos, não sei o que, sua cara, tipo, o maior apoio do mundo, assim. Então, foi algo muito que era pra ser. E aí, eu lembro que eu pensei assim, não, elas nunca vão me chamar, porque o meu número no meu currículo tá 051. Elas devem olhar e falar, o que essa pessoa, né, está aplicando de outro estado. E aí, o que eu fiz? Mandei e-mail, né, gente? Sempre mande e-mails, assim, pertinentes nos momentos que forem adequados, né? Mandei um e-mailzinho dizendo, olha, eu me mudo. Se vocês me chamarem, eu estou querendo me mudar. Inclusive, só esperando por este momento, porque eu já queria vir para São Paulo. E aí eu lembro que um dia acordei com uma mensagem de Dona Cibele, RH do Still the Look. Acho que eu fiquei correndo assim pelo meu quarto durante uns 2 minutos de ansiedade e felicidade. E aí começou todo o processo seletivo. E foi bem no final do ano, né, Sophie, Bru? Quando eu fiz o processo. Não, e eu acho legal de dizer que, assim, apesar das vagas que a gente tem aberto muito ali nos últimos tempos, né, serem presencial, porque a gente voltou a este modelo presencial, né, um modelo híbrido, na realidade, porque a gente não tá, né, de segunda a sexta no escritório, mas a gente tá boa parte do tempo lá, e é muito importante, porque, enfim, a gente, né, precisa fazer produções, a gente precisa se encontrar de alguma maneira. Eu acho que, assim, uma coisa quando a gente avalia muito o currículo das pessoas é que, claro, a gente leva muito em conta onde as pessoas moram, porque a gente entende que se mudar de cidade, assim, de estado, não é fácil. Não é algo fácil, não é algo que todo mundo, assim, consegue fazer, que todo mundo, às vezes, até tá preparado emocionalmente, financeiramente, tudo pra fazer. Mas eu acho que, assim, se é uma vaga que você fala, que nem a Vi, tipo, pô, essa vaga é minha, eu sei que eu tô no momento que eu vou me mudar, que eu quero isso, aplica e faça como a Vi. Mande um e-mail junto ali, só para dar um reforço, falando, não, eu vou me mudar, eu tenho planos, porque daí realmente a gente consegue olhar para esse candidato com outros olhos e ele participar do processo seletivo se for pertinente, né? Porque, a gente é uma via de mão dupla. Não adianta só se candidatar ali esperando que a gente vá, né, acreditar que você vai se mudar, porque a gente não sabe. Então é sempre bom, assim, né, usar aquela boa cara de pau. Sim. para mostrar o interesse também, né? Super. E a Vitória conseguiu demonstrar desde o início, né? E aí aconteceu, a gente falou com você no fim do ano, mas acabou concretizando só lá para março desse ano, né? Que a gente tinha a vaga aberta e a gente deixou a Vitória ali um pouco ansiosa para começar, porque a vaga a gente abriu, acabou contratando a Vi, mas ela começava um pouquinho depois, né, Vi? Sim, eu lembro até, só para deixar claro, né, eu fui alertada disso desde o primeiro encontro, né, a pessoal do RH deixou bem claro, estamos abrindo essa vaga, mas vamos entrar em recesso, então provavelmente você vai começar no início do ano, falei tu e você, né, essa mistura de sotaques, você vai começar no início do ano que vem, o que eu achei ótimo, assim, por um lado, porque a empresa foi super compreensiva também com o momento da mudança em si. Então, quando voltou do recesso, a gente retomou o contato e ainda me deram ali um bom tempo para que eu, de fato, pudesse me mudar para São Paulo com toda a calma do mundo. Porque eu estava empregada, né? Eu estava trabalhando em outro lugar quando eu me mudei, enfim, entrei no processo seletivo e passei e vim para São Paulo. Então, também tive esse momento de sair da empresa que eu estava e vir para o STL. Vi, o que de fato você faz dentro do Still the Look, né? O que faz um atendimento de contas dentro do STL? Qual é a sua função, seu dia a dia? Super. Só para o pessoal não ficar confuso, né, Sophie? Eu entrei como produtora executiva e stylish, e aí no meio do caminho acabei migrando para a área de atendimento, né? E aí, mas que curioso, quase não aconteceram mudanças durante a sua trajetória profissional. Tranquilinha. Eu achei assim, nada fora do roteiro, nada, super dentro daquilo que acontece. Mas, gente, hoje eu tô como atendimento de contas, né, como eu falei no início do episódio.
Basicamente, minha função no dia a dia é receber os projetos que entram da vertical de beleza e lifestyle. Então, o meu contato, o atendimento, acho que é uma das áreas que mais troca, assim, com todas as outras dentro do STL, porque a gente literalmente faz toda a coordenação de um projeto desde o momento em que ele entra para o time até o momento em que é feita a estratégia, em que esse conteúdo sobe, a gente acompanha, a gente faz todo esse atendimento com o cliente em todo esse caminho e ainda num atendimento pós, assim. Então, basicamente, a gente faz isso, assim, é uma coordenação geral de tudo que está acontecendo dentro dos canais, assim, dentro do projeto, e essa relação, né, que a gente constrói com os clientes do STL, assim, que é sempre extremamente positiva, assim, e é demais, né? Na verdade, eu entrei ali num momento no atendimento, por acaso, porque saiu uma das meninas, e aí eu tive que ficar ali porque eu já tinha uma experiência, e acabei adorando a área, e um dia cheguei para minha querida gerente, Bruna Fortino, que eu só chamo ela pelo nome inteiro, dizendo: Bruna Fortino, posso, por favor, mudar para a área de atendimento? O que eu acho muito legal, que eu expliquei os motivos pelo qual eu queria migrar, e eu super fui bem recebida, assim, né, na questão dessa mudança, né. E foi muito natural, né, Via, a mudança, né? Você entrou para fazer uma coisa que era até então, essa vaga é minha, tal, é tudo a ver comigo, mas ali no meio do caminho você também se identificou com uma parte do atendimento em si, que você acabou me ajudando super, né, nesse momento de transição, e você se identificou também. Então, em pouco tempo você conseguiu identificar essa mudança, não que a área de produção não seja algo que você goste também, mas foi muito rápido, né, foi enfim, a oportunidade e tudo no momento certo, assim. E indo bem de encontro com tudo que aconteceu na sua trajetória, né? Nada fora dos conformes. Nada fora. E aqui no STL, assim, estou completando 7 meses já, que parece que, sei lá... Parecem anos, tá? Nos podcasts, todas as frases são: já estou completando tanto tempo que parece... Não tem uma pessoa que não fala isso, né? É muito intenso, né? Exato, a gente tem muito trabalho. Então agora você, queridos ouvintes aqui, que vocês estão escutando, vocês entenderam qual é o trabalho da Via aqui dentro da engrenagem do Studio Look, por favor, né? Assim, corre lá, ó, nas nossas redes. Então, assim, dá muito ibope para os nossos públicos, entendeu? Porque assim, ó, tem Vitória e mais uma equipe imensa de pessoas ralando muito para fazer todos os conteúdos orgânicos e também os publis, as ativações que a gente faz com tantas marcas legais. Ou seja, a gente tem que valorizar porque a gente corre, viu? A gente corre. É intenso. É exatamente isso, assim, Sophie. Mas é uma troca muito legal, né? O time todo, assim, é muito unido, muito parceiro, a gente se complementa, assim, muito no dia a dia, né? E isso foi uma das coisas mais legais, que eu realmente, assim, só tive surpresa positiva quando eu entrei no STL, assim, até hoje, só aquilo que eu queria, que eu desejava, que até falei na entrevista várias vezes, que era trabalhar com esse time, que eu tinha muita admiração, acabou que só aumentou, né, toda a admiração, porque quando a gente entra aqui e vê o tamanho do trabalho que é feito, é muito legal. Eu falo, assim, quem escuta esse podcast já me viu falando em outros episódios, eu falo assim, olha, e dessa vez, assim, é sem modéstia nenhuma, eu fico muito feliz que a gente tem realmente, assim, uma equipe que com orgulho dá pra dizer que a gente não tem um ambiente, assim, tóxico de trabalho, que realmente as pessoas, assim, todo mundo trabalha pro mesmo objetivo, ninguém tenta derrubar ninguém fica falando mal de ninguém fica fazendo picuinha, e isso eu acho, assim, principalmente, acho que nos dias de hoje, até falando muito, assim, olhando muito, né, para o universo da moda, né, no geral, eu acho que assim, é de se valorizar tanto, porque, enfim, né, tem ambientes que às vezes são tão ruins, né, a gente adora o trabalho que a gente faz, e às vezes a gente sai por conta das outras pessoas e não por conta do nosso trabalho. Eu fico muito feliz, assim, de ver que a nossa equipe é tão unida e todo mundo se ajuda e todo mundo se dá força o tempo todo. Sim, e a gente cria laços aqui, né? Pois é, depois desse momentinho, assim, bem
bem fofo. A gente vai passar para outro momentinho muito fofo do nosso podcast. Que assim, momentinho para falar de sonhos, hein? Estamos preparadas? Estamos com lencinho? Eu quero ficar emocionada, Vi. Bruna Fortino, tá com lencinho? Tô preparadíssima, que essa semana o que não falta é emoção. Bora! Bora! Então vamos lá, Vi. Em uma palavra, ou em bem poucas palavras, o que você deseja daqui pra frente? Realizações, Sophie. Eu acho que é isso que eu desejo, assim, realizar tudo aquilo que eu quero, né? Não só pra minha vida, assim, mas pra todas as pessoas que estão perto de mim. E qual seria o seu sonho pro Still the Look? Acho que eu quero que ele continue fazendo o que ele fez comigo e com várias outras pessoas que estão aqui, sabe? Motivando outros sonhos, assim. Acho que esse é o grande, sei lá, acho que o Still the Look né? Ele motiva as pessoas, ele cria sonhos na gente. Eu acho que enquanto ele continuar fazendo isso, o céu é o limite. Olha, nesse momento, se a Manuela Bordache não escutar este podcast e não estiver com um lencinho chorando agora, eu não sei o que acontece, tá? A gente sempre pede também para as pessoas assim se imaginarem daqui a 10 anos, né, para dizerem como elas vão estar, mas eu gosto também de saber o que você diria para a Vitória de 10 anos atrás. Se você voltaria no tempo e daria alguma dica para ela. O que eu diria para Vitória? Acho que eu diria para ela que tudo bem, né, dar 2 passos pro lado antes de andar para frente, assim. Acho que eu fui muito essa pessoa. E muitas vezes eu me questionei, me critiquei de não ter seguido reto, assim, nas minhas primeiras opções, e, enfim. Eu acho que hoje eu olharia pra ela e diria, viu? Deu certo. Você tá na empresa que você queria estar, você tá morando numa das cidades mais legais do mundo, e deu certo, sabe? E para a Vitória do futuro daqui a 10 anos, como você espera encontrá-la? Daqui a 10 anos, gente, desculpa, assim, é que eu sou uma pessoa muito ligada no âmbito profissional, assim, então, quando eu penso daqui a 10 anos, eu penso muito nessa parte, assim, da onde eu quero estar profissionalmente, sabe? E daqui a 10 anos eu espero muito que eu ainda esteja tão feliz e realizada quanto eu estou agora, assim, esse momento da minha vida está sendo muito especial, assim, então eu espero que eu esteja tão feliz quanto ou mais daqui a 10 anos. Isso significa que a sua maior realização será? Estar completa, assim, acho que em tudo na minha vida, mas principalmente de ter alcançado meus objetivos profissionalmente, Sophie. E para você, assim, ser uma look stealer, o que significa? Ser uma look stealer criar vínculos todos os dias. Olha... Nesse momento, o escritório todo pegou lencinhos e já está chorando, hein? Principalmente Dona Claudiana. Foi profunda. Hoje eu estou profunda. E Vi, me conta uma coisa, assim, agora vamos entrar numa parte aqui meio Steal My Tips, para você deixar alguma dica para quem está nos escutando aqui. Já que você passou por tantas áreas, você teve tantas experiências legais, você aprendeu tanta coisa... O que faz você se inspirar, assim? É algum livro, algum filme, uma frase? Você tem um ritual legal que você faz? Conta pra gente qual é o segredo para você se manter inspirada. Nossa, Sophie, eu acho que tudo aquilo que fala sobre o outro, assim, me inspira, sabe? Então, eu me identifico muito através da música. A música tem um espaço muito especial, assim, no meu dia a dia de inspiração, então... Eu tenho playlists para cada momento, assim, sabe? E a música é super importante, mas o filme, livros também são grandes companhias. Eu amo um livro que eu gostaria de indicar, inclusive, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Foi um livro que me inspirou muito, assim, na minha vida. E eu super indico ele também. Mas eu queria saber uma coisa, já que você falou de música, só pra gente... Antes da gente finalizar aqui, se eu abrir o seu Spotify agora, Vitória. Ai, vamos lá. Sim, 3 artistas, me dá 3 artistas. 3 artistas. Eu sou matadora aqui, eu pego todo mundo aqui, ó, de calça curta, meu bem. Não, eu ia falar Caetano Veloso, aí eu vou falar, assim, pra ser bem eclética, Justin Bieber, inspiracional. Esse inspira a gente todos os dias, né, Bruna Fortino? Com certeza.
E, por último, eu não sei, eu acho que eu tô numa fase, assim, bem... É que eu tô numa fase meio bossa nova, assim, também, sabe? Mas eu vou com outro, vou sair um pouco e vou botar Frank Ocean também, que eu tô ouvindo bastante. Muito fina, muito cult, né, Bruna? Fala sério, se a gente abrisse o nosso Spotify aqui, meu Deus. Iam me descobrir aqui, ouvindo playlist ali dos anos 90, El Chan e tudo. A pessoa escuta Frank Ocean, que lindo, sabe? Caetano Veloso, é outro nível. Gente, eu adoro tanto, sério. É muita elegância, muita elegância. Hoje este podcast, este episódio foi por elegância, não é verdade? Mas assim, olha, eu queria só dizer também assim que foi um grandíssimo prazer estar de volta aqui apresentando mais um episódio do The Look Stealers. E eu queria muito agradecer também a Vi, que disponibilizou um tempo do dia a dia corrido dela também para contar um pouco da trajetória profissional dela, como vocês viram, bastante inusitada. E também o tempinho da Bruna, né? Bruna, minha duplinha, que também muito atarefada, mas esteve aqui comigo dividindo microfones. Muito obrigada, meninas, foi um prazer. Nossa, Obrigada. bem muito, Sophie. Foi demais. Obrigada, Vi, por compartilhar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi demais estar aqui hoje. Obrigada, viu? É ficando por aqui, mas você já sabe que, assim, vou ter que falar para você, se você não ouviu os outros episódios, você pode voltar e ouvir todos os outros episódios. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @TheLookStealers, para acompanhar, né, toda a trajetória de todo mundo do time, e também @StealTheLook, porque a gente está aqui também para falar da firma, né? É claro. Então é isso, até o próximo episódio. Muitos beijos!